Olá, turma. Bem-vindos à aula número 129 com o professor Márcio. Terceiro ano, chegando ao fim do trimestre, né? Bem espertos aí. Por falar em fim de trimestre, daquela retomadinha, né? Você está fazendo as atividades do Google Classroom, respondendo a chamada, aquelas questõezinhas, 2 questõezinhas do conteúdo. Você que pegou atividade impressa na escola, está preenchendo corretamente os seus dados, nome, número, turma, porque às vezes você se esquece disso, entrega e o professor se vê louco na hora de colocar isso dentro do processo de nota e de frequência. E ainda, que é tão importante quanto todos esses outros itens, quando o professor convoca você para um Meet, para uma reunião com ele, é muito importante, porque ele pode estar usando esse Meet para fazer uma aula complementar, para dar uma orientação a mais, ou para reforçar o que eu estou dizendo aqui agora de uma outra maneira. Ele está mais próximo de você do que eu, apesar de eu estar de olho em vocês aí, tá? Vamos em frente então, vamos continuar a medida de dispersão, só que hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre uma outra medida de dispersão, que é a variância. Lembra quando estudamos as medidas de tendência central, que nós vimos média, moda e mediana, 3 medidas de tendência central? Quando a gente fala de medida de dispersão, a gente também vai estudar algumas medidas de dispersão, que elas podem ser utilizadas em situações diferentes. Vimos desvio médio aula passada e agora a variância. O que é a variância? Como conceito, a variância também avalia desvio. Conceitualmente, ela também varia porque é uma medida de dispersão. Então, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central, que é o valor médio. Quanto menor é a variância, mais próximos os valores estão da média. Mas quanto maior ela é, mais distantes eles estão. Então a variância também, ela faz aquela medidinha entre o valor e o valor médio. Uma outra forma de calcular, uma outra forma de estabelecer. Então, vamos ver como se calcula a variância. Variância. Considere aqui alguns elementos, x1, x2, xn, são elementos de um rol de dados, né? Como se fosse uma sequência de números. São os n elementos de uma sequência. E que a média aritmética desses elementos, né, é uma série de dados e que MA é a média aritmética. Como eu calcularia a variância? Eu faria a diferença entre cada um e a média aritmética e elevaria ao quadrado. Essa somatória, lembram do desvio médio, que eu fazia a diferença, tirava o módulo e somava? A variância, eu elevo ao quadrado esse valor e somo. Ao quadrado esse valor da diferença e somo. Ao quadrado esse valor e somo. Dividido pelo número de elementos. É uma outra forma de estabelecer valores de relação, de dispersão entre este conjunto e a média. Vamos a um exemplo aqui. Exemplo 1, um grupo A qualquer. 20, 20, 20, 20, uma sequência 20, 20, 20, 20. Qual que é a média aritmética disso aqui? Se é tudo 20, a média vai ser 20. Qual seria o desvio entre eles? 0. Por quê? 20 menos 20, 0. Ao quadrado, 0. Então, nós teríamos aqui uma variância 0. Ou seja, quando todos os valores são iguais, dizemos que não houve dispersão. Por isso, a variância é 0. Não houve dispersão. Em relação à média, eles estão exatamente o mesmo valor. Vamos a mais um exemplo. O grupo B aqui. 22, 23, 18, 19, 20 e 18. É um outro grupo. Média aritmética. Eu coloquei aqui direto 20, mas vocês teriam que calcular. Tá? Como é que calcula a média aritmética mesmo? Eu somo os valores e divido pela quantidade. Eu teria que somar esses valores e dividir. Coloquei direto aqui porque na aula de número 127 nós já vimos a média aritmética e vimos na 128 também. Né? Então vamos lá, vamos ver agora quem são os desvios. Os desvios, 22 menos 20, desvio é 2. 23 menos 20, o desvio é 3. Desvio deste terceiro elemento é negativo 2. Do quarto elemento, negativo 1. Do quinto, 0. 20 menos 20, 0. E do sexto, negativo 2. Agora, para calcular a variância, o que eu faço? Eu elevo ao quadrado cada um desses desvios e somo. Por que eu não preciso usar módulo aqui? Veja, se esse valor é negativo, quando eu coloco ele ao quadrado, ele fica positivo. Então, eu não preciso estabelecer o módulo do valor. Se eu estabelecesse o módulo, daria o mesmo resultado. Então, 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, negativo 2 ao quadrado, negativo 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, negativo 2 ao quadrado. Então, a somatória desses quadrados
22, que dividido pelo número de elementos, que é 6, dá aproximadamente 3,6. Ou seja, a variância deste nosso rol de dados do grupo B é aproximadamente 3,6. Vamos a um exercício, então? Exercício 1. A variância do rol de dados 6, 62, 39, 4, 8 e 1 corresponde a aproximadamente 108,6, 220,7, 317,4, 481,6 ou 513,6. Eu vou deixar vocês aí um tempinho fazendo o exercício, eu volto já com a correção.
Olá, turma! Conseguiram resolver o nosso primeiro exercício sobre variância, uma das medidas de dispersão? Acredito que se você tiver clareza na resolução das médias e como o instrumento variância, como o instrumento de desvio médio é calculado, você consegue ter sucesso. Não é difícil. Você fazendo isso de uma maneira repetitiva, mais alguns exercícios, tenho certeza que você vai se dar bem. Vamos à correção então. Primeiro vamos ver a alternativa, né? A variância do rol de dados. Qual a alternativa correta? Alternativa E, 513,6. Então, o que está sendo dito aqui? A variância desse rol de dados corresponde a aproximadamente 513,6. Vamos lá, então, ver como resolver isso. Vamos para a resolução. Primeiro, você estabelece qual é a média aritmética. Lembram? Estabelece a média para fazer a diferença, para depois elevar ao quadrado, somar e dividir. Então, média aritmética, somatória 6, 62, 39, 4, 8 e 1. Somando esses elementos e dividindo por 6, ele dá 20, ou seja, 120, que é a somatória desses aqui, dividido por 6, 20. Calculei a média aritmética, beleza? Vamos em frente agora. O que eu vou fazer? Vou calcular os desvios, a distância entre cada um deles e a média aritmética. Vocês perceberam que desde o primeiro lá, chamado desvio médio, o que a gente tem que fazer primeiro é calcular o desvio? Vai ser sempre assim. Isso facilita você gravar. Quando eu falei em dispersão, eu tenho que ver a distância entre ele e a média. Quando eu falei de medida tendência central, eu tenho que fazer uma média. Vamos lá. Desvio 1, de 6 para 20, negativo 14. De 62 para 20, 42. 39 para 20, 19. De 4 para 20, negativo 16. De 8 para 20, negativo 12. De 1 para 20, negativo 19. Então, aqui os meus 6 desvios. O que eu faço agora com os meus 6 desvios? Calculo a variância. Cada desvio eu elevo ao quadrado. E somo os seus valores. Depois de somar os seus valores, eu divido pela quantidade que é 6. Então, aqui, ó. 14 ao quadrado, 42 ao quadrado, ó, 14 ao quadrado, 196, 42, 1764, 19 ao quadrado, 361, 16 ao quadrado, 256, 12 ao quadrado, 144, 19 ao quadrado, 361. Dados esses valores, faço a somatória. Somando os valores dos desvios ao quadrado, dá 3.082. Dividindo esse valor por 6, porque são 6 elementos, eu tenho 513,6, que era lá a nossa alternativa E, se eu não me engano. Tudo bem? Acredito, gente, que pode dar um trabalhinho só na operação em si, demandar algum tempinho na operação em si, que é quando você faz a multiplicação de valores, a soma e tal. Mas não só. Vocês percebam, você está trabalhando aqui com as operações básicas de maneira intensa. Você subtrai a média. Quando você vai fazer a média, você soma e divide. E a variância nada mais é do que uma multiplicação de valores idênticos. Tudo bem? Vamos ao exercício 2, então, praticar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Esse aqui é da Fundação Getúlio Vargas, do vestibular deles. Os dados a seguir são as quantidades de empregados de 5 pequenas empresas. 6, 5, 8, 5 e 6. Aqui os 5 valores das 5 empresas. A variância da quantidade de empregados dessas 5 empresas é igual a alternativa A, 0,8, B, 1,2, C, 1,6, D, 2,0 e E, 2,4. Então, você tem aí 5 empresas com uma quantidade de empregados e a gente quer saber qual é a variância da quantidade de empregados dessas 5 empresas. Vou dar para vocês um tempinho e volto já para a correção.
Muito bem, turma. Conseguiram resolver o exercício lá do vestibular da Fundação Getúlio Vargas? Acredito que sim, porque ele é um modelo que se aplica de maneira repetitiva, né? Como calcular a variância. Então, isso você vai ver ao longo do caminho aí vários exercícios que vão te levar para a mesma forma de resolução. E eu tenho certeza que vocês estão conseguindo resolver isso. Vamos em frente, então. Vamos ver qual é a alternativa correta. Então, o que o problema nos pediu? A variância da quantidade de empregados das 5 empresas. O que ele nos deu? As quantidades de empregados. Então, a variância é igual a 1,2. Vamos ver como o professor chegou nessa resposta, nessa alternativa B. Primeiro, eu tenho que calcular a média dos empregados dessas 5 empresas. Esse é o primeiro passo para eu calcular uma medida de dispersão, a média. Aliás, para uma medida de tendência central, você também sempre parte pela média. Muito bem, então calculando aqui a média. A média é a somatória das quantidades dividido pelo número de empresas que tem aqui. No caso, 6 empregados, mais 5, mais 8, mais 5, mais 6, dividido por 5. 6 mais 5, mais 8, mais 5, mais 6, dá 30. Dividido por 5, porque são 5 pequenas empresas, eu tenho a média aritmética 6. Então, minha MA é 6. Agora, o que eu vou fazer com esse dado, com a MA? Agora, para eu calcular a variância, eu vou fazer a distância entre cada um dos elementos e o MA, e a média. Aqui eu dispus de uma maneira diferente. Ao invés de você fazer o cálculo da distância e depois colocar o quadrado, eu já coloquei na mesma operação esses valores. Aqui, ó. 6 é o meu primeiro valor, menos 6, que é a média, isso eleva ao quadrado. Meu segundo valor é 5. 5 menos 6, que é a média, eleva ao quadrado. Terceiro valor é 8. 8 menos 6, 5 menos 6, 6 menos 6, tudo isso ao quadrado. O resultado disso eu divido por 5. Então, ó, 6 menos 6, 0. 0 ao quadrado, 0. 5 menos 6, negativo 1. Negativo 1 ao quadrado, 1. 8 menos 6, 2. 2 ao quadrado, 4. 5 menos 6, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. Somando aqui, 4, 5, 6, dividido por 5, 6 quintos, que dá 1,2. Que foi a nossa alternativa, deixa eu só voltar aqui para mostrar, a alternativa B. Então, mais uma vez, conseguimos concluir aí. Então, gente, a variância como medida, você tem que gravar apenas que você vai elevar ao quadrado a diferença entre o elemento e a média. No desvio, você não eleva ao quadrado, você utiliza somente o módulo. Então, essas são as duas primeiras medidas que nós trabalhamos na aula 128 e agora na 129, que são as medidas de dispersão. Muito bem. Nessa aula, vimos das medidas de dispersão, vimos a variância. Aula passada, começamos o desvio médio. Já na próxima, o que nós vamos ver vai ser o desvio padrão. Então, antes de partir para a próxima, o que nós vimos até o momento em medidas de tendência central, estatística descritiva e agora de desvio, de medida de dispersão. Então, indo por esse lado. Lá na estatística descritiva, a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é variável, como eu monto uma tabela de frequência, como eu interpreto um gráfico, o que é a frequência absoluta e o que é a frequência relativa. Dessa forma, a gente se introduziu na estatística. Você já tinha visto isso, mas é importante que a gente retome agora. Por que a gente trabalhou bastante sobre avaliar uma tabela, avaliar um gráfico? Porque eles são a base de dados para você começar a trabalhar as medidas de tendência central e dispersão. Você tem que validar esse rol de dados. Eu preciso saber se esses dados são suficientes para mim poder estar tomando uma decisão ou não. Isso é sempre feito. Imaginem a decisão em meio dessa pandemia que ocorreu em 2020. As decisões de saúde, elas têm que tomar como base dados estatísticos. E vocês viram isso o tempo todo, né? Número de pessoas que se contaminaram, número de pessoas que estavam em tratamento. Essa evolução gráfica faz com que a gestão da saúde tome decisões. Aumenta leito, diminui leito. Eles precisam ter muita solidez nessas informações. É para isso que existem as medidas de dispersão,
que aí eles vão ver se esses casos estão próximos ou dentro da média. Isso você está vendo no dia a dia. E agora, para a próxima aula, a gente vai ver uma nova medida de dispersão, que é o desvio padrão, que considera a variância como ponto principal. Então, vou ficando por aqui com vocês na aula de número 129, espero vocês na aula de número 130, como sempre, caneta, papel, para que a gente faça alguns exercícios juntos e tenha sucesso nessa nossa empreitada. Até logo!